Olá, amigos do primeiro ano. Estou eu aqui, professor Alexandre Lima de Geografia, representando duas referências na educação, a Organização Educacional Farias Brito e a Editora Moderna. Desta vez a gente vem aqui já com o capítulo 15 e a gente vai aqui de forma bem rápida, didática, numa aula, a gente vai falar sobre o processo de formação, ocupação do território brasileiro, né? Se a gente puder resumir uma palavra, há uma palavra bem geográfica que vai dar ideia a esse assunto, que é a chamada territorialização. E é claro que quando a gente fala de territorialização do Brasil, a gente fala tanto dos aspectos físicos, a questão da localização do Brasil, no contexto da geografia mundial, do contexto da orientação. A gente fala também do processo histórico de ocupação, povoamento, exploração do Brasil. Tudo isso você vai botar aí como ingrediente para a gente entender essa dinâmica do Brasil ao longo do tempo, tá? Bem, para começar, você já vai olhar aí para o mapa do Brasil, para a gente já ter aí algumas conclusões sobre o território do Brasil, tá, pessoal? Esse território que aí o Brasil, no caso, ostenta uma posição, no caso, o quinto país de maior território, quinto país de maior extensão territorial, sendo apelidado ali como um país continental, tá? Se você visualizar também nessa imagem, você vai perceber que o Brasil ele é cortado ao norte pela linha do Equador. Ele é cortado pela linha do Equador ao norte e é exatamente por isso que um pedaço de terra ali dele, 7%, equivale a 7% do território do Brasil, está no hemisfério norte e a maior parte, 93%, está no hemisfério sul. Então o Brasil tem terras parcialmente no norte, parcialmente no sul, predominando no sul. No que tange ao meridiano de Greenwich, nosso país, será que está para o leste, à direita de Greenwich? Será que está para o oeste, à esquerda de Greenwich? Ou será que está nos dois? Olhar no mapa e aí a gente já tira essa conclusão. O Brasil está totalmente à esquerda do meridiano de Greenwich, ou seja, o Brasil é 100% ocidental, pessoal. Aqui também há de se fazer também aqui alguma observação com relação à sua extensão latitudinal e longitudinal. O Brasil é grande também latitudinalmente e longitudinalmente falando. É por isso que o Brasil, no que tange à sua extensão longitudinal, vai ter ali 4 fusos horários, né? Fusos horários diferentes, né? Que corresponde ali ao meridiano exatamente de 30 graus, 45 graus, esses 45 graus corresponde ao horário oficial do Brasil, tá? 60 graus e 75 graus, tá? Há um termo também, às vezes muito utilizado, né, para denominar o território do Brasil como sendo um país equidistante, tá? Isso porque a distância territorial do Brasil entre o norte e o sul e a distância leste-oeste, há uma diferença bem suave, bem pequenez aí da diferença entre as duas distâncias, tá, pessoal? Há de se lembrar também que pelo fato do Brasil estar ali 92% dentro da zona tropical, aquela que vai de Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, tá? O Brasil tem um clima predominantemente tropical, né, gente? E daí a música do Jorge Benjor, onde fala que mora num país tropical. O clima é algo que você já pode olhar nas aulas anteriores, onde foi falado de clima, tá, gente? Bem, pessoal, vários instrumentos, equipamentos, recursos foram utilizados, pessoal, para ali medir altitudes do Brasil, tá? Esses instrumentos às vezes foram utilizados por geógrafos, né? Como é o caso do projeto Radan, pessoal. O projeto Radan aí no caso, que foi ali na época ainda do regime militar, tá, gente? Onde a geomorfologia do Brasil passou a ter 28 unidades geomorfológicas, tá, pessoal? Bem, depois do projeto Radan, nós vamos ter outro projeto ali, que vai consistir ali, no caso, de ter um controle, uma fiscalização, uma proteção, né, daquelas áreas ali que está entre os nossos países sul-americanos, né? E aí é o que a gente chama no caso ali, área de fronteira, né? No caso de país é fronteira, tá? Então, nesse caso, nós tivemos o projeto Calha Norte, né? Esse projeto Calha Norte aí, no caso, tá? Foi um projeto aí que consistiu na presença de homens, de soldados na fronteira. Também tivemos o projeto Civan, gente, um outro projeto de monitoramento da Amazônia, um outro projeto aí que também vai dar subsídios a entender melhor o espaço geográfico do Brasil. E é claro que o Civan já está dentro de um contexto aí de um Brasil já um pouco inserido aí na era dos satélites, né? Aliás,
O significado de CIVAM, pessoal, significa exatamente Sistema de Vigilância da Amazônia. Controlar desmatamento, tá? Monitorar ali determinados tipos de atividades legais, como narcotráfico, tá? Voos aéreos também legais, enfim, uma gama ali de assuntos de pauta, tá? Da defesa ali do Brasil e também ali no quesito meio ambiente. Pessoal, a história do Brasil, ela fez uma geografia, hoje, digamos, uma geografia que está bem íntima no que tange à disciplina História. Isso porque, se a gente for olhar a geografia de hoje, uma geografia do Brasil na qual as capitais importantes se encontram no litoral, uma geografia na qual a população predomina no litoral, uma geografia na qual há uma região sudeste que cresceu, que desenvolveu em detrimento da outra. Por isso, muitos falarem em crescimento em arquipélagos, porque foi um crescimento diferenciado. Para entender tudo isso, a geografia tem que andar de mão dadas com a história, porque a história explica essa geografia de hoje. Para entender a geografia de hoje, é preciso olhar para a história do passado, tá? E a história do passado nos diz que o Brasil, dentro ali de uma colônia de exploração, tá? Onde ela vai sendo ocupada ali já com medidas antidemocráticas do ponto de vista de acesso a terras, tá, pessoal? Ali como a questão do projeto Sesmarias, mais na frente a lei de terras, tá? É claro que vai surgindo outras atividades econômicas, tá? Depois do pau-brasil, como é a cana-de-açúcar, que essa vai ser responsável pela fixação dos portugueses aqui, tá? Mas a verdade é que as marcas de hoje, né, gente? O cenário de hoje é um reflexo dessa história, tá? É o que nós chamamos de herança da colonização, que você aí já deve ter anotado no seu caderninho. A concentração das capitais no litoral, a concentração demográfica no litoral, a concentração econômica na região sudeste do país, organizada para servir o desenvolvimento do comércio europeu. Quer dizer, um Brasil ainda articulado com a Europa, mas desarticulado internamente entre as suas regiões. As desigualdades sociais também, a estrutura agrária concentrada, a dependência em relação aos centros mundiais do capitalismo, integrada ao capitalismo mundial, mas ainda isoladamente, tá? Dentre as suas regiões. Então, essas aí são aí algumas das heranças deixadas pelo processo de colonização, tá? E aqui de forma bem rápida, pessoal, século XVI, cana, tá? A gente pode falar aí também dentro desse século XVI, tá, pessoal? Nós vamos ter ali já algumas ocupações em algumas regiões do Brasil, tá? Região do Nordeste, sobretudo, né, pessoal? Ali na região da Bahia. A gente tem uma atividade econômica secundária, coadjuvante, digamos assim, né, que é a chamada pecuária, que vai ser ali exatamente ali no entorno do Rio São Francisco, por isso vai ganhar o nome, ou melhor, o apelido de Rio dos Currais. Já no século XVII, século XVIII, a cana-de-açúcar sai e dá espaço à mineração. Essa atividade de mineração, ela vai ser responsável pela formação de algumas cidades, né, alguns arraial de mineração que vão surgir, tá? Cidades como Ouro Preto, Diamantina também que vão surgir em função disso, as rotas dos tropeiros, tá? Que é aquelas rotas de passagens que vai formar ali alguns núcleos para servir a esses tropeiros. Atividades secundárias, no caso, são as chamadas drogas do sertão. Século XIX tem o café, tá? E é claro que o café também vai ajudar muito esse desenvolvimento, esse crescimento econômico, tá? A intensificação de núcleos urbanos na região centro-sul, tá? Essa atividade vai ser mais latente lá, evidentemente, devido ao solo, né? Um solo chamado de solo de terra roxa, tá? Que de roxa não tem nada, é um solo avermelhado, mas o nome foi dado por italiano, mas vermelho italiano, aí rossa no caso, e aí ficou o nome solo de terra roxa, um solo altamente fértil para o cultivo do café. É claro que se a gente sair do século XIX para o século XX, nós vamos ter aí, no caso, gente, a atividade cafeeira. Essa vai também aí dar fortes subsídios para a industrialização do Brasil. E, gente, é claro que não poderia ficar de fora a divisão do Brasil. Vamos lembrar que tem a clássica divisão do Brasil aí, realizada pelo IBGE que foi criado aí já no governo Getúlio Vargas, tá? Onde nós temos 5 regiões do Brasil, região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Você repara aí que cada região dessa, ela respeita, tá? As divisões políticas, os limites políticos aí entre os estados, e você já pode observar aí, na imagem que você está vendo, os dados para cada região dessa e se apropriar também no nosso livro, tá bom, pessoal? Outra divisão do Brasil também, agora só que essa divisão bem diferente, pessoal, essa divisão ela não vai levar em consideração ali os limites políticos, não vai não. Essa divisão é essa divisão feita
na década ali de 50, década de 60, tá, pessoal? Vai dividir o Brasil em 3 grandes complexos regionais, tá? A região norte, a região nordeste, região centro-sul. Essa região norte também pode ser chamada de complexos amazônicos. São os espaços geoeconômicos do Brasil, porque tem áreas do sudeste, como é o caso do norte, ali de Minas Gerais, que tem características físico-sociais mais parecidas com o Nordeste do que o Sudeste. Então é isso que essa divisão leva em conta, tá? É uma divisão mais geossocioeconômica. E por último, a divisão de Milton Santos, que divide o Brasil ali, tendo como critério ali a incorporação das regiões, a revolução técnico-científica e informacional. E é claro que a região Sudeste-Sul, que concentra aí, no caso, esses artefatos dessa revolução industrial, desse mundo globalizado, ou como diria o Milton Santos, mundializados, que apareceu a partir de 1970. Então, diante desse critério, nós vamos ter a região amazônica, a região nordeste, a região centro-oeste e lá a região, no caso, mais dinâmica do Brasil, tá? Concentrada, tá? 4 regiões. No mais, a gente fica por aqui, se aprofunda nos livros e a gente se espera na próxima aula. Até mais!